Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam muito bem. Aqui quem está falando é Daiane, professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos do quinto volume do Plano de Estudo Tutorado de Geografia do segundo ano do ensino médio. Hoje a aula é referente à semana 4. Nós vamos trabalhar com o tema migração internacional. Este é o foco da aula, pessoal. Nós iremos desenvolver a seguinte habilidade: verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas. O que eu espero de vocês? A capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes dos processos migratórios. Vamos começar então, olha. O PET começa fazendo uma revisão do que é migrar. Como eu já ensinei para vocês, migrar é trocar de país, de estado, região ou até mesmo de domicílio. Mas o foco hoje não é qualquer migração. O foco da aula de hoje é a migração internacional. E aí, em que consiste a migração internacional? Consiste na mudança de moradia com destino a outro país. Então, a migração internacional envolve o fluxo global de pessoas. O que leva pessoas a mudarem de país? Os motivos são vários. Por exemplo, podem ser migrações decorrentes de desastres ambientais, pode ser guerras, podem ser perseguições políticas, étnicas ou culturais, a busca por trabalho e melhores condições de vida. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que o principal motivo para os fluxos globais de pessoas é a economia. Quando as pessoas deixam seu país de origem em busca de melhores condições de emprego e, com isso, uma melhor perspectiva de vida. Diante disso, a gente tem que falar sobre um fluxo específico, que é o fluxo de refugiados. Os refugiados é um conceito um pouco diferente, porque o refugiado não é qualquer migrante. O refugiado é uma pessoa que, em razão de temores motivados por perseguição devido à sua raça, à sua religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem. Então, perceba, o refugiado, ele migrou por uma força maior, em virtude de uma perseguição. Não é apenas o objetivo de uma ascensão econômica. É diferente de um migrante puro e simples. O refugiado não. O refugiado é como se fosse um migrante compulsório, ou seja, ele é forçado a deixar seu país de origem devido a uma perseguição. Perseguição essa que pode ser por um motivo ou vários motivos, como foi descrito aqui. De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, estima-se que ao menos 3% da população mundial esteja fora dos seus países de origem, sendo que a grande maioria dessas pessoas que estão fora do seu país de origem vivem em países ricos e industrializados. Diante disso, vamos ver quais são os principais destinos para onde as pessoas migram em maior intensidade. Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e nações da União Europeia são os principais destinos. A migração gera determinadas consequências. Por exemplo, a migração
pode desencadear problemas socioeconômicos. Vamos pegar aqui um problema social. Um problema social é que a maioria dos países ricos ou desenvolvidos tenta restringir a entrada dos imigrantes, tenta impedir a entrada dos imigrantes. Isso faz com que muitos imigrantes entrem no país ilegalmente e que por isso vivam em condições muito precárias. Mas olha que contradição. Muitos países desenvolvidos querem evitar a entrada dos imigrantes, mas eles querem estimular a entrada de um tipo específico de imigrante, que são os muito inteligentes, que são os muito qualificados. Isso significa que o mesmo país que tenta restringir a entrada do imigrante com baixa qualificação é o país que vai estimular e permitir a entrada de profissionais altamente especializados em áreas do mercado de trabalho em que necessita-se de um autoconhecimento. Ou seja, são países que permitem a ocorrência da fuga de cérebros, que é isso, que é a migração de profissionais especializados. Então, olha, é como se eu dissesse que os países ricos desenvolvidos escolhem o tipo de imigrantes que eles querem. Com pouca qualificação não serve, mas o altamente especializado que vai assumir uma vaga num campo profissional de autoconhecimento, esse serve, né? E aí, uma consequência disso é a xenofobia, que é o fortalecimento da discriminação, principalmente discriminando os migrantes internacionais com baixa qualificação. Olhando para este mapa, que é um mapa dos fluxos globais de migração em 2013, a gente pode perceber várias coisas. A gente pode perceber aqui, que em laranja mais forte nós temos uma migração interregional, ou seja, entre regiões diferentes, e o laranja mais clarinho, intrarregional, que é dentro da própria região, ok? Então, por exemplo, aqui dentro da África, tá vendo? Dentro do centro da África, né? Além disso, a gente tem que observar que a espessura, a largura da seta indica o volume de migração. Então, aqui nós temos, por exemplo, um volume alto de migração de pessoas saindo do México para a América do Norte, sobretudo Estados Unidos. Uma síntese interessante é o que esse pedacinho do gráfico mostra. Nós podemos observar que o maior fluxo de imigrantes é de pessoas saindo do South, ou seja, do sul, para North, ou seja, para o norte. O volume de imigrantes para o norte, do sul para o norte, é muito maior, tá vendo? São 75 milhões, enquanto do norte para o sul, apenas 13. Né? Lembrando que o que nós estamos chamando aqui de sul são países pobres e de norte são países ricos. Então, a gente está usando aqui a regionalização econômica, beleza? Além disso, a gente tem que reforçar que o fluxo anual de imigrantes no mundo ganhou força a partir dos anos 80, em virtude das catástrofes naturais, devido à busca por oportunidades de emprego e devido a perseguições. Bom, entre as décadas de 50 e 70, lá na Europa, esses migrantes eles eram bem recebidos. Por que eles eram bem recebidos? Porque naquele contexto, a Europa estava vivendo uma reconstrução do continente por conta da destruição gerada pela Segunda Guerra Mundial. Então, naquele momento, os europeus viam os imigrantes como positivo, porque era uma mão de obra menos qualificada, mas que ia assumir essas atividades da construção civil que eram muito importantes naquele contexto. De lá para cá, muita coisa mudou. Por exemplo, com a crise econômica em 2008,
houve muitas migrações para a Europa, mas aí eles já não eram tão bem-vindos, né? Elas ainda são migrações significativas, mas essas migrações que lá nas décadas de 50 e 70 eram bem-vindas, agora, entre muitos países ricos, há uma tentativa de restringir a entrada. É nesse contexto de globalização que a xenofobia vem crescendo, né? A gente pode dizer que o livre trânsito de pessoas é um aspecto frágil da globalização. Por que eu estou dizendo isso? Porque a globalização possibilitou avanços muito importantes nos meios de transporte. E com isso, esses enormes avanços nos meios de transporte intensificaram os movimentos migratórios. Sem falar que o desenvolvimento das telecomunicações facilitou as transferências bancárias. Isso significa que, por exemplo, um imigrante da África que mora na Europa pode enviar para os seus parentes que ficaram na África parte do salário dele. Então, esses avanços nos meios de transporte e nos meios de comunicação estimularam as migrações. Entretanto, a gente tem aqui uma contradição. Muitos dos países que são defensores dos fluxos de capitais e mercadorias, muitas vezes são contra a imigração irrestrita. Então, olha que contradição. A globalização serve enquanto o fluxo é de capitais e mercadorias. Quando a globalização é o fluxo de pessoas, sobretudo as menos qualificadas, aí já não serve para mim. Então, a globalização ela é esse fenômeno contraditório, ela expressa muitas contradições, né? E aí, nesse contexto de crise, muitos sentimentos nacionalistas começam a aflorar. Aqui o Pet traz um exemplo de alguns britânicos que não aceitam que uma pessoa que vem de outro país possa compartilhar os mesmos direitos de uma pessoa que nasceu ali no Reino Unido mesmo. Esse tipo de sentimento nacionalista pode desencadear a xenofobia, que, como vocês já viram, é o medo, o preconceito, a hostilidade em relação ao estrangeiro. Muitos sentimentos xenófobos acabam culminando em ódio e violência, ok? Apesar de todo esse aspecto ruim, a gente continua, eu, enquanto professora de geografia, continuo defendendo que a imigração, que o fato de diferentes hábitos e culturas surgirem, entrarem num país, fazem parte da história da humanidade. Existem muitos países que construíram sua identidade a partir do contato com diferentes culturas. É o caso do Brasil, por exemplo. Né? É o caso da nossa miscigenação, da mistura de raças. Né? Não estou dizendo que essas raças, que essas etnias convivem pacificamente o tempo todo, mas estou dizendo que houve uma construção de uma identidade a partir dessas variedades culturais, étnicas, ok? Amanhã aqui no meu canal, fique de olho, nós vamos fazer a correção das atividades da semana 4. Um beijo e até lá!